Boa noite, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês uma breve mensagem baseada nas Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos inicialmente ler aqui uma passagem bem conhecida, que é a parábola do fariseu e do publicano. Leremos em Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, nos versos 9 ao verso 14. Lucas 18, versos 9 a 14, nos declara assim a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus fale com você, Deus fale comigo, que o Espírito Santo nos traga entendimento, revelação, discernimento, conhecimento revelado por Ele mesmo ao nosso espírito, para a glória do nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lucas 18, capítulo 18, a partir do verso de número 9, diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: Ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Disse Jesus, no verso 14. Eu vos asseguro que este homem, o publicano, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Eu vos asseguro, dizendo o Senhor Jesus, que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Amém? Glória a Deus. Veja, nós sabemos pela palavra do nosso Deus, em Atos dos Apóstolos, vamos ler os versos 34 e 35, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não tem queridinho, queridinha. Não, Deus ama a todos nós, todos os homens, com o mesmo amor, com o mesmo tipo de amor. Porém, é claro que o tratamento que Deus dispensa a uns e a outros pode variar. Amém? Porque o próprio Senhor Jesus disse assim: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos, obedece a minha palavra. Aquele que me ama faz a minha vontade, faz a vontade do Pai que me enviou. Então, se nós passarmos a nos dedicar, a nos empenhar em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada, a sua palavra, com certeza que nós seremos mais amados ainda por Deus. Amém? Como assim mais amados? Deus pode amar mais a uns do que a outros? Não, porque Deus todos igualmente.
Mas, porém, Deus é justo. E Ele não seria justo se Ele tratasse da mesma forma a outros. Aqueles que lhe obedecem, se empenham, se dedicam em lhe obedecer, em conhecer a Ele, em ter um relacionamento de qualidade com Ele, de buscar a sua face, de buscar o conhecimento dEle revelado e também de viver segundo as suas instruções, os seus princípios, os seus mandamentos, os seus estatutos prescritos na sua palavra. Então a estes Deus com certeza dá mais. A quem mais tem, aquele que mais tem, mais é dado. Parece até ser ilógico, né? Segundo a nossa mente natural, a cultura é humanista, não é mesmo? Dar mais a quem já tem. Parece até injusto, mas não. Para Deus, quanto mais nós queremos receber dele, quanto mais nós nos dedicamos a fazer bom uso para a sua glória, em proveito da sua vontade, mais nós recebemos. Quanto mais nós nos dedicamos a amar as pessoas, mais nós somos amados de Deus, mais nós recebemos o amor dele, mais ele se revela a nós, para que assim nós possamos também transmitir esse amor a outros. Amém? Glória a Deus. Então vejamos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 34 e 35, declara-nos assim a Bíblia Sagrada. Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Recebe como filho, amém? Porque Deus ama a todos os homens, mas ele recebe como filho aquele que o teme e pratica a justiça, sempre através da justificação em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos atentar para as verdades bíblicas, para as verdades reveladas pela palavra do nosso Deus. Nós precisamos ter muito cuidado ao ficarmos identificando as falhas do nosso próximo, do nosso irmão, do nosso semelhante. Ao ficarmos muitas vezes julgando as pessoas, apontando o erro delas, salientando o erro delas, ou até quem sabe comentando algum erro, alguma falha, algum pecado. Por quê? Porque não nos incumbe julgar a ninguém. Nós não somos juízes. Há só um justo juiz, que é o nosso Senhor. Amém? A Ele incumbirá no tempo oportuno o julgamento final. Mas em todo tempo nós somos julgados pelos nossos atos, pelo nosso comportamento. Mesmo os nossos pensamentos não passam desapercebidos diante de Deus. Então nós precisamos examinar a nós mesmos, não é isso? Nós não somos instados a examinar a nós mesmos antes de participar da Santa Ceia do Senhor. Esse exame deve ser diário, deve ser contínuo. Nós precisamos estar sempre buscando que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos revele, nos mostre, nos corrija dos nossos erros, das nossas falhas. Muitas vezes até buscar um verdadeiro arrependimento. Talvez nós estamos ainda apresentando justificativas para algum comportamento impróprio nosso, como cristãos, e aí nós precisamos orar e buscar um quebrantamento, buscar um arrependimento verdadeiro, para que nós nem sequer tenhamos mais vontade de praticar
àqueles atos que temos praticado que desagradam a Deus, que estão em contradição com a vontade de Deus. Amém? Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos sendo transformados, aperfeiçoados à luz das Escrituras Sagradas. O nosso parâmetro é a Bíblia Sagrada. Ela é que nos orienta, ela é que é o nosso referencial, ela é que nos revela quem é Deus. Se nós fomos criados para ser semelhantes a Deus e temos Deus personificado na figura do Filho do Senhor Jesus Cristo, vivendo como homem aqui na terra, não pecou jamais e em tudo obedeceu ao Pai, obedeceu a Deus o Pai. Amém? Então ele é o nosso melhor exemplo, ele é o exemplo perfeito ao qual nós devemos atentar, para o qual nós devemos olhar, para o qual nós devemos refletir para nós a imagem de Deus. Jesus reflete a imagem de Deus, então nós devemos nos comparar com Jesus, porque também nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Ele, para sermos aperfeiçoados, santificados e nos tornarmos parecidos com o Senhor Jesus. Amém? E veja também em Mateus, no capítulo 7, o que o Senhor Jesus disse sobre essa questão do julgamento. Veja, Mateus capítulo 7, vamos ler aqui dos versos 1 ao 5. Diz assim a Bíblia Sagrada: não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu próprio olho? Misericórdia, misericórdia. E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu olho? No teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então o que o Senhor Jesus quis dizer? Todos nós somos falhos e pecadores. Se nós queremos ajudar o nosso irmão, o nosso próximo, a deixar do pecado que ele está cometendo, primeiro nós devemos deixar dos nossos pecados. Você é perfeito? Eu sou perfeito? Claro que não. Somos todos falhos e pecadores. Então, se eu cometo alguns erros, algumas falhas, se eu ainda peco em algumas coisas, você peca em outras coisas. Então não vamos nos julgar mutuamente. Amém? Vamos sim orar uns pelos outros. Vamos sim, na direção do Espírito Santo, aconselhar uns aos outros. Amém? Sempre segundo a vontade de Deus, na direção do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Quanto ao mais, o que nos incumbe é orar, ter misericórdia, porque nós precisamos da misericórdia de Deus. Então nós precisamos também de ter misericórdia. O próprio Pai Nosso orou, deixa isso bem claro. Se nós não perdoarmos, como é que nós seremos perdoados? Amém? Então que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, que você reflita sobre essa breve mensagem e que assim nós todos possamos examinar a nós mesmos, buscando com a vontade de Deus na sua palavra, ser cada dia mais aperfeiçoados, e se queremos amar o nosso próximo como a nós mesmos, temos que exercer misericórdia para com eles. Amém? E não fiquem em falhas de ninguém, mas sim orar para que eles também recebam de Deus toda a graça que eles precisam, assim como nós, para nos tornarmos cada dia melhores, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre presentes na sua vida, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.